Olá pessoal, graça e paz, tudo bom? Vamos continuar com a nossa leitura hoje no capítulo 7. O título é Um Chamado Sobrenatural. Um dos períodos da minha vida em que mais enfrentei provas e dificuldades foi durante o tempo em que pastoreei as igrejas. E eu fui guiado pelo Espírito para pastoreá-las. As maiores provações na vida de um ministro são durante o tempo que ele está cumprindo o chamado de Deus em sua vida. O diabo irá tentar jogar o máximo de pedras que ele puder em seu caminho. Se você não possui a resistência e o caráter para passar por perseguições e provas, você não vai conseguir chegar ao fim. Você vai cair no meio do caminho. Lembro-me de certa vez estar fazendo uma cruzada na igreja de um amigo meu. Ele e seu irmão, que também era um ministro, eram originalmente de uma igreja ao leste do Texas. Eu me organizei para ir até lá na semana seguinte e fazer uma cruzada. Esta igreja estava procurando por um pastor e eles seguiam a regra congregacional. Eles votariam pelo pastor que eles quisessem. Eu avisei a diretoria que eu iria até lá para pregar. Eu estava fazendo a cruzada na igreja do meu amigo e os cultos eram à noite. Todas as tardes eu me encontrava com ele e seu irmão na igreja para orar. Eles sempre me perguntavam se eu havia orado a respeito daquela igreja no Texas. E eu falava, não. Eu não estou nem pensando a respeito disso, muito menos orando. Eu vivo cada dia de uma vez. A palavra diz, portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, verso 34. Eu disse, não vejo problema em ir até lá e pregar, mas eu não sei se é a vontade de Deus para mim assumir o pastoreio daquela igreja, e eu não quero saber isso agora. O meu foco agora é nessa cruzada que estamos tendo aqui. Eu não me preocupo muito com as coisas como muitas pessoas fazem. Então, era uma das tardes, quando estávamos orando, o pastor recebeu uma ligação para ir ao hospital orar por alguém. E o irmão dele o acompanhou. Eu fiquei e estava andando pela igreja, orando pelo culto da noite. Eu cheguei aos fundos do templo, parei e me ajoelhei. De forma bem simples eu falei, Senhor, eu acho que eu deveria começar a pensar a respeito daquela igreja no Texas. Eu não estou preocupado. O que o Senhor quiser, está tudo bem para mim. Eu ouvi a voz do Senhor falando. Você será o próximo pastor daquela igreja e essa será a sua última igreja que você irá pastorear. A sua voz foi tão direta que eu quase me virei para falar. Quem foi que disse isso? Naquela hora eu podia ter dado uma brecha para o diabo pegar essa palavra que o Senhor me havia dito e pensado. Eu vou morrer, ou eu vou pastorear aquela igreja até quando eu ficar bem velho, com 103 anos de idade, e depois me aposentar. Eu não sabia o que isso significava, mas eu não fiquei pensando muito nisso, tentando adivinhar. Eu decidi que eu iria lidar com isso quando o tempo chegasse. Pouco depois, os dois irmãos chegaram e me perguntaram, você já orou a respeito daquela igreja do Texas? E eu disse, vocês estão olhando para o próximo pastor dela. Eles então falaram, você não conhece aquela igreja como nós. Ela foi dividida bem no meio. Metade da igreja quer que o pastor fique e metade quer que ele vá embora. Ele precisa de 2/3 dos votos para ficar, mas ele tem apenas a metade. O grupo que quer que ele permaneça está bravo com o outro grupo que quer que ele saia. Os grupos até sentam separados na igreja, um para cada lado. Eles não podem se reunir para nada. Você não conhece aquela igreja como nós conhecemos. Eu disse, não, eu não conheço aquela igreja, mas eu conheço Jesus e o Espírito Santo. E o Senhor me disse, você será o próximo pastor. Então, na semana seguinte, eu levei toda a minha família comigo para aquela cidade e ficamos hospedados na casa de um dos obreiros. Ele me falou, irmão e irmã Reagan,
nós ficaríamos felizes em poder tê-los em nossa casa durante todo o período da sua estadia aqui. Mas se vocês ficarem, eles irão pensar que eu estou a favor de vocês. E então, eles iriam votar contra vocês. É melhor vocês irem para outro lugar amanhã à noite. Então, na noite seguinte, nós ficamos hospedados com outro membro da diretoria. E ele me disse: irmão Reagan, eu gostaria que você ficasse conosco, mas se o senhor ficar por mais de uma noite aqui, alguns podem pensar que nós estamos a seu favor e assim votarem contra. É melhor vocês irem para outro lugar. Nós ficamos hospedados em diferentes lugares e uma noite eu virei para minha esposa e falei baixinho: você sabe o que eu faria se eu não tivesse a certeza de que Deus está nesse negócio? Eu me levantaria no meio da noite para irmos embora e não falaria para ninguém para onde estaremos indo. Mas saber que Deus havia me levado para lá foi o que me fez ficar. Eu estava sendo aperfeiçoado através daquela aprovação. Lembrei-me de um verso em 1 Pedro capítulo 5. Vamos dar uma olhada. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Meu querido, nós precisamos aprender os caminhos do Espírito e nem sempre ele nos leva ao mar de rosas. Nem sempre ele nos leva a navegar em águas tranquilas, onde não teremos oposição ou perseguição. Mas se você ficar firme, você sairá por cima. Outra oportunidade de provar de Deus. Você sabe por que eu sou tão firme de hoje? Porque eu padeci algumas vezes. Quando você aprende sobre as dificuldades e as provações, você passa até a agradecer a Deus por elas. Cada uma delas é mais uma oportunidade de você provar de Deus. A primeira vez que eu preguei foi na quarta-feira à noite. Mas que prova que eu passei! Dou graças pelo meu treinamento batista que recebi. Como um batista, eu aprendi a pregar com esboço e eu coloquei aquele esboço bem na minha frente. E eu fiz bem. Se não tivesse feito isso, talvez tivesse esquecido tudo o que sei. Eu fui pregando o esboço, 1, 2, 3, e cada palavra que eu falava voltava direto para mim. Quando eu cheguei ao último ponto da mensagem, parecia que alguém havia me esbofeteado no rosto. Após alguns cultos, minha esposa me falou: eu me sinto como se estivesse levado uma surra. Às vezes, você tem que passar por essas coisas. Lembre-se que Cristo foi aperfeiçoado através daquilo que ele padeceu. No original, a palavra grega para aperfeiçoar também significa amadurecer. Cristo foi aperfeiçoado, ou podemos dizer, alcançou maturidade. Quer você goste ou não, coisas desse tipo são as que nos amadurecem. Nós precisamos aprender os caminhos do Espírito e ele irá levá-lo a lugares assim. Jesus, estando cheio do Espírito Santo, foi levado por ele ao deserto para ser tentado ou provado por Satanás. No começo, eu havia pensado que só teria que pregar naquela igreja do Texas uma noite, que foi naquela quarta-feira. Mas a diretoria da igreja me falou que eles queriam que eu pregasse todas as noites até o domingo, que seria quando eles teriam a eleição. Eu sabia que o Senhor me havia dito: você irá pastorear aquela igreja. Mas eu pensei, eu queria que eles não tivessem dito isso. Eu já teria ido embora. Como eu estava feliz de ter aprendido a pregar com esboços. Eu sentia a unção sobre mim, mas no minuto que eu pisava dentro da igreja, parecia que alguém havia jogado um balde de água fria em mim. Então eu disse à minha esposa: eu vou subir naquele púlpito, vou dar ao povo um alimento seco, sem graça, e depois nós vamos para casa. Era tudo o que eu podia fazer. Então chegou o domingo à noite e a diretoria me perguntou: o que você acha? E eu disse: bem, abra a votação.
Eu nunca falei para eles que Deus havia me enviado até ali. Eu não queria que eles soubessem que o Senhor havia me levado para o meio dessa bagunça toda. Eu disse: a igreja vai achar a sua própria forma de lidar com isso. Eles fizeram a votação e eu só não ganhei 2 votos. As pessoas falaram: é milagre que a igreja tenha chegado num acordo. E então eu comecei a pastorear aquela igreja. Se for para falar de alguém que sofreu, esse fui eu. Eu sofri durante os primeiros 6 meses. Nunca disse uma palavra na frente dos nossos 2 filhos. Eles achavam que tudo estava maravilhoso. Mas quando todo domingo, na hora de deitar, eu falava para minha esposa: se eu não tivesse certeza de que Deus está nesse negócio, você sabe o que eu faria? Eu alugaria um caminhão e no meio da noite colocaria todas as nossas coisas dentro dele e iria-me embora. Eu não falaria nada para ninguém. As pessoas chegariam aqui e achariam a casa vazia. Elas diriam: onde será que os Reagan foram? Eles saberiam que não teria sido arrebatamento porque os móveis também não estariam na casa. Na minha vontade era o que eu queria ter feito, mas eu fiquei e padeci. Mas por ter sido levado para lá pelo Senhor, eu aprendi muitas lições valiosas que depois me ajudaram muito. Essas lições realmente me ajudaram a pregar a mensagem da fé quando ela ainda não era popular. Em algumas áreas ainda não é, mesmo nos dias de hoje, mas eu permaneci com ela mesmo assim. Eu preguei sobre ser a vontade de Deus, que sejamos prósperos. Naquele tempo eu tinha apenas um par de sapato e eles estavam furados. Eu tinha 10 centavos em um bolso e um buraco no outro. O meu carro estava com os 4 pneus carecas e sem um estepe. Então, um dia o carro enguiçou de vez e eu o vendi para o ferro velho e fiquei a pé. Mas eu permaneci com a mensagem da fé. É provável que alguém não escolhesse essa forma de crescer em graça, mas Deus vê as coisas de forma diferente. O que aconteceu com muitos quando a provação, a dificuldade chega? Eles falam: eu não sei porque isso está acontecendo comigo. Eu tenho tentado fazer o meu melhor. Deus sabe. Mas quando eles conhecem a palavra de Deus, eles olham na cara da dificuldade, da provação e falam: glória a Deus, aleluia, outra oportunidade para viver por fé, para provar de Deus, mais uma oportunidade para provar que a Bíblia é a verdade. Grandes testes produzem grande fé. Smith Wigglesworth disse: uma grande fé vem de grandes testes. Nós lemos: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. É claro que você pode crer naquilo que a palavra de Deus te prometeu, mas uma grande fé não virá apenas por se alimentar na palavra de Deus. O potencial para se ter uma grande fé vem atrás do ouvir, mas ela em si virá quando você começar a colocar em prática o que você ouviu. Entenda que fé é uma força. Para formar músculo da fé, é preciso que você use sua fé para algumas coisas. Você não desenvolve músculo em seu corpo apenas lendo um livro sobre o assunto, certo? Com certeza não. É quando você coloca em prática o que você leu e começa a levantar peso que os músculos começam a aparecer. Muitos já leram todos os meus livros que falam de fé, mas ainda não tem nenhum músculo da fé. Já escutaram todos os CDs, mas ainda assim, a fé que eles possuem fosse uma dinamite, não seria suficiente para explodir nem o próprio nariz. Você precisa colocar à prova a força de sua fé. É por isso que depois que você cresce um pouquinho, você começa a agradecer a Deus pela adversidade. Grande fé é resultado de grandes adversidades. Smith também disse: grandes vitórias são os resultados de grandes batalhas.
Eu sei que Jesus já venceu a guerra contra o diabo para nós. Ele fez um trabalho de substituição. Mas, meu amigo, você ainda tem batalhas para lutar. Nenhum exército nunca teve uma grande vitória sem ter tido uma grande batalha. Nenhum boxeador chegou a ser um campeão peso pesado sem ter lutado contra alguém, sem ter tido uma grande batalha. Quando você aprender que grandes batalhas resultam em grandes vitórias, você pode louvar ao Senhor no meio da adversidade. Você já sabe o resultado final. Você sabe que irá vencer. A fé que vence pertence a nós, já é nossa. Nós precisamos aprender o caminho do Espírito, porque às vezes ele irá nos levar por caminhos que a nossa mente natural não gosta. Nos meus 12 anos pastoreando igrejas, eu nunca pastoreei uma igreja que realmente eu gostaria de pastorear. Subtítulo: Outra igreja com problemas. Eu recebi o batismo no Espírito Santo quando ainda era um pregador batista, mas então eu fui chutado para fora da comunhão pelos batistas e vim para o meu pentecostal. Então, um dia, estava fazendo uma cruzada em uma igreja pentecostal e o Senhor começou a falar comigo sobre pastoreá-la. Ela era quase tão problemática quanto a que eu estava pastoreando na época, e eu também havia sido levado pelo Senhor para estar nela. O pastor daquela igreja escreveu uma carta para mim, dizendo: Irmão Reagan, eu estou saindo dessa igreja. A diretoria me pediu que lhe escrevesse perguntando se você assumiria o pastoreio. Você já passou um mês aqui pregando, então se você aceitar, eles colocarão seu nome para entrar em votação. Eu escrevi de volta dizendo que sim. Eu não disse que Deus já havia falado comigo, mas eu disse que eu aceitaria assumi-la. Então, eu ganhei por unanimidade e fui pastorear aquela igreja. E você não pode acreditar na bagunça que me meti. Você não poderia acreditar no que eu tive que enfrentar. Doeu muito, mas o Senhor estava me levando ao deserto para ser tentado pelo diabo. Naquela época, eu tinha apenas 21 anos de idade. A igreja já existia há 23 anos e alguns dos membros já eram batizados no Espírito Santo por todo esse tempo, mais tempo que eu tinha de vida. Em todos aqueles anos, eles nunca haviam sustentado nenhum pastor. Ele sempre teve que trabalhar fora para viver. Eu fui o primeiro pastor a ser sustentado por eles. Mais tarde, eu fiquei sabendo que essa igreja sempre teve problemas. Ninguém queria assumi-la, mas ainda assim, o Espírito de Deus me levou para lá. Para ser honesto com você, pastorear essa igreja, a minha primeira, do meu pentecostal, foi o que me ajudou a ser bem-sucedido no meu ministério hoje, mais do que qualquer outra coisa que tenha acontecido. Eu fui aperfeiçoado através daquilo que sofri. Eu não conseguia levar nenhum evangelista para fazer uma cruzada, porque nenhum deles queria ir naquela igreja. Nenhum sequer. Então, finalmente um amigo meu veio falar comigo. Ó, irmão Reagan, bendito seja sua vida. Você não sabe, mas eu vim fazer uma cruzada de 3 semanas aqui e eles me deram 10 centavos de oferta. 10 centavos. E isso se espalhou no meio dos evangelistas e eles falavam: não vá até lá, você vai perder sua camisa, sua gravata e tudo mais. E cheguei ao ponto de dizer para alguns deles: eu te garanto que vou lhe dar tanto. Eu não falei para eles que eu tiraria do meu próprio bolso se fosse preciso. E eu consegui levar alguns deles. Você não pode culpá-los por sempre hesitarem. Nós crescemos como igreja e o Senhor nos abençoou. Quando eu saí de lá, mais de 40 pastores colocaram o seu nome para votação para assumir o pastoreio daquela igreja. Eles queriam pegar a igreja como ela estava quando eu saí. Mas quando ela estava cheia de problemas, ninguém quis. Não torne o seu problema grande demais. Certa vez estava fazendo uma cruzada em uma igreja do Evangelho Pleno e o pastor convidou-me para ficar e participar de uma assembleia com um missionário que aconteceria após a minha cruzada. Esse missionário me contou como ele havia ido para um certo país. Em 7 anos,
ele só conseguira ganhar 2 pessoas para Jesus. Ele voltou para casa desencorajado, mas Deus o mandou voltar. Então ele voltou e no período de 1 ano ele ganhou 240.000 almas para Jesus e 70.000 foram batizadas com o Espírito Santo e ele implementou 50 igrejas. Muito bom, não é? O relato desse missionário foi todo sobre coisas boas. Depois da palestra, ele me mostrou algumas fotos das cruzadas que ele fez. E então, finalmente, ele abriu para perguntas. A esposa de um ministro perguntou: Irmão, eu notei que você só falou sobre coisas boas. Outros missionários sempre falam a respeito de perseguições que eles sofrem, sobre serem presos, coisas assim. Você não sofreu nenhuma perseguição? Você já foi preso alguma vez? Lembro-me dele olhando para mim e dando um risinho. Ele falou: eu faço o mesmo que o irmão Reagan. É claro que sofremos coisas desse tipo, mas não damos ênfase ao problema. Nós contamos o lado bom. E eu acho que é isso que fazemos com a mensagem da fé. Nós falamos sobre o que é bom, mas algumas pessoas às vezes não percebem que essas coisas existem. O missionário falou: eu já levei ovadas com ovos podres enquanto pregava, tomates podres no meu rosto, eu já fui preso, ameaçado. Ele continuou: existe certo rapaz nativo do país que é superintendente do trabalho missionário do país onde eu ministro. Por sermos cristãos, não fazemos apostas, mas temos uma brincadeira entre nós. Com nossa mala feita, falamos um para o outro: eu vou ser preso por pregar o evangelho primeiro que você. Paulo foi preso, e se ele tivesse reclamado, ele teria permanecido lá. Mas porque ele estava cheio de fé, à meia-noite ele e Silas começaram a cantar louvores a Deus e foram salvos. Atos 16, versos 25 e 26. Nós precisamos pregar sobre os dois lados. Provações e adversidades vêm, mas devemos nos lembrar que há vitórias em Jesus. E também é bom lembrar que algumas das maiores provações que passamos é a forma de Deus nos levar para um lugar mais profundo nele. Aquela primeira igreja que eu pastoreei era um problema, e mais tarde eu pude perceber que todas as igrejas que eu pastoreei eram igrejas problemáticas. Um dia eu perguntei ao Senhor: por que o Senhor sempre me leva nesses lugares? Ele não me respondeu, mas eu acho que eu sabia que eu poderia suportá-los e que eu precisava ter essas experiências. Meu ministério não seria o que é hoje se eu não tivesse pastoreado aquela primeira igreja. E não seria o que é se eu não tivesse pastoreado a última igreja. Alguns dos momentos mais difíceis que eu já vivi nesses 65 anos de experiência foram resultados de ter sido guiado pelo Espírito de Deus. Ele sabia que as adversidades viriam, mas foi a forma de Deus me ensinar. Graças a Deus pela palavra, mas existem coisas que você não aprende por ler somente. Irá tornar-se real quando você colocá-la em prática. Você pode ficar sentado o dia todo. O meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. Se você estiver só falando da boca para fora e não crer em seu coração, não fizer a sua parte no natural, é provável que você morra de fome enquanto ainda estiver falando. Paulo escreveu sobre isso aos crentes de Filipos. Eles eram contribuintes, eles já estavam fazendo aquilo que Paulo já havia ensinado sobre dar. Filipenses 4, do verso 15 ao 19. Já vi pessoas que ficam o dia inteiro repetindo: ele tomou sobre si as minhas dores e enfermidades, mas que na verdade não estão crendo em nada. Eles só sabem na cabeça deles que a palavra de Deus diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. E graças a Deus por isso. Mas quando você realmente coloca a palavra em prática e vive o resultado, então sim, você sabe exatamente o que você está falando. Subtítulo: padecendo por causa do chamado de Deus. Hoje em dia, para alguns, tudo é muito fácil. Mas eu sinto por estes que sempre tiveram tudo muito fácil. Sabe?
Para mim foi muito difícil ir para o campo e ser um ministro. Nossa casa era como o céu na terra. Foi assim por 10 anos na igreja que pastoreávamos nessa época. E agora eu estaria fora quase 90% do tempo. E não é nada fácil viver assim. Depois que eu comecei a viajar para ministrar, minha esposa criou nossos filhos, o crédito é dela. Às vezes eu recebo crédito por isso, mas foi ela quem o fez. Foi ela quem formou os princípios, corretos neles. Quando eu fui para o campo, quem estava na terceira série e a Pati, na segunda série. Eu não estive totalmente presente durante todo o seu tempo escolar. E então, quando eles se tornaram adolescentes, eu também não estive muito presente. Eu sempre quis e esperei por ter uma vida familiar. Um dia depois do Ken ter nascido, eu perguntei para Oreta: com que idade eu vou poder começar a levá-lo comigo? É difícil estar na estrada sozinho, ficar em um quarto de hotel, olhando para as paredes, mas o Senhor disse: faça. Depois que o Ken completou 12 anos, eu passei a levá-lo comigo algumas vezes. Lembro certa vez quando estávamos voltando para o Texas de um culto em Oklahoma. Chegamos em casa e naquela noite, quando estávamos nos ajoelhando na cama para orar, Ken começou a chorar e me perguntou: pai, por que você tem que estar sempre viajando? Por que você não pode ficar em casa com a gente como os outros pais? Quão difícil foi ter que ouvir algo assim. Eu tentei não estar fora o tempo todo. Eu fiquei no campo durante 7 meses e então finalmente eu falei: é muito duro. Um preço muito alto a se pagar. Eu não vou pagar. Eu vou voltar a pastorear. Eu vou ficar com a minha família. Então, cancelei as minhas cruzadas, minhas cruzadas, ele vai falar de novo, num domingo, dia 10 de julho de 1949, eu estava me programando para pregar em uma igreja ao leste do Texas. Era uma das melhores igrejas daquela região. E eles me garantiram que, se eu quisesse, eu poderia pastoreá-la. Minha esposa e eu fomos até lá naquele dia e antes do culto eu fui para a escola dominical para a classe dos homens. Eu estava sentado num banco quando de repente meu coração parou e eu caí com o rosto no chão aos pés do pastor. Ele me levantou e meu coração começou a disparar. Não era possível achar uma batida. Era como se ele estivesse tremendo como uma tigela cheia de gelatina. Eles me carregaram para a casa ao lado da igreja. Eu disse: sintam o meu coração. Eles colocaram a mão e começaram a chorar. Mas 2 pastores chegaram. Depois eles me contaram que eles sabiam que eu estava morto. Eu estava todo gelado e branco, igual um lençol. A morte estava ali. Eles correram na igreja e chamaram a minha esposa. Ela já estava se levantando quando eles chegaram lá. Ela falou: o Senhor falou comigo que algo tinha acontecido com ele. Ela correu para casa e caiu de joelho ao lado da cama. Então ela falou: eu sinto como se fosse minha culpa. Eu estava reclamando quando Deus, por que você nunca estava em casa? E então, enquanto eu estava lavando a louça, eu ouvi uma voz que falou: eu posso levá-lo para um lugar de onde ele não voltaria nunca mais. Eu procurei por toda a casa, debaixo da cama, atrás da porta do banheiro. Não achei ninguém. Eu chequei as portas e elas estavam trancadas. Então eu achei que tinha sido coisa da minha cabeça, que eu estava ouvindo coisas. Ajoelhada ali na cama, onde eu estava, ela começou a orar: Senhor, foi a sua voz que eu ouvi, tão audível naquele dia. Eu nunca mais vou reclamar. Não me importa quanto tempo ele fique fora, seja onde for. E então eu me consagrei. Eu farei o que o Senhor mandar, meu Deus. O poder de Deus foi derramado sobre nós naquele momento. O poder de Deus veio sobre mim e no mesmo instante eu fui curado. Eu saltei daquela cama e dancei para o Senhor. Você se lembra que eu cancelei todas as minhas cruzadas?
Eu não tinha mais nenhuma, mas tinha uma esposa e 2 filhos para sustentar e contas para pagar. Vocês podem perguntar, por que você não arrumou um emprego? De imediato, eu realmente fiz isso, mas nunca perdi o meu chamado de vista. Eu estava no ministério e estava vivendo pela fé. Eu aceitava fazer cruzadas onde quer que as portas se abrissem. E vimos alguns dos maiores milagres acontecerem. Eu sinto por aqueles que nunca experimentaram algo assim. Algumas pessoas dirigem Cadillac e esbanjam por aí e acham que estão vivendo por fé. Se você me diz que isso é viver por fé, então eu posso falar qualquer coisa que eu sou um astronauta, por exemplo. Eles falam a respeito de uma vida de fé comendo filé mignon. Não me entendam mal. Pode ser que ele chegue a um ponto assim na vida, depois de algum tempo vivendo em fé. Mas nós tivemos o melhor tempo das nossas vidas só por andar em obediência a Deus. Eu realmente acho que foi um dos melhores anos das nossas vidas e foi um tempo também de um tremendo crescimento espiritual para nós. Nós vivíamos de semana a semana, quase sem saber de onde ou como viria a nossa próxima refeição. Mas nunca nos faltou nada, porque a nossa fé e a nossa confiança estavam no Senhor. Meu amigo, aprenda os caminhos do Espírito. Quando eu saí para o campo, eu enfrentei mais demônios naqueles primeiros 7 meses do que havia enfrentado em 15 anos de ministério. Se o diabo tivesse conseguido me deixar de fora do ministério de campo, ele teria conseguido me deixar de fora de onde nós estávamos hoje, se eu tivesse desistido. Mas eu aprendi com tudo o que padeci. Não gostamos muito de ouvir esse lado, não é verdade? Mas se o Senhor te falou algo, fique com o que ele disse, passe pelas adversidades e seja aperfeiçoado. Embora aqui nos Estados Unidos não soframos perseguições físicas como Paulo sofreu, alguns dos nossos irmãos que vivem em outros países talvez passem pelas mesmas perseguições que Paulo enfrentou. Talvez o seu chamado seja para outro país e sim, pode ser que você venha a sofrer a sofrer algumas coisas também. Talvez você não tenha acesso a certas conveniências das nossas modernidades. Pode ser uma região onde não tem eletricidade ou água encanada. Não me fale que isso é fácil, porque eu sei que não é. Mas se Deus te chamar para um lugar, uma situação assim, você terá alegria onde quer que seja. O Senhor irá te abençoar. Quando eu voltei para o campo, eu falei para quem? Eu vou te falar, porque eu fico tanto tempo fora. Sua mãe e eu nos dedicamos ao Senhor. Deus disse, vá, Ele irá nos recompensar. Foi o que Jesus nos disse em Marcos 10, do verso 29 ao 30. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já no presente em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Certamente que Deus nos recompensou de tantas formas. Anos depois, eu estava pregando em uma das igrejas do Evangelho Pleno em Oklahoma. Durante a noite, de repente, eu sentei na cama, duro, feito prego. Eu soube imediatamente que a vida de quem estava em perigo. Nessa época, ele estava no exército, servindo em Taiwan. Naquela noite, ele estava dirigindo uma motocicleta e perdeu o pneu da frente. Ele estava numa montanha a quase 300 metros de altura. Se ele tivesse caído no penhasco, ele teria morrido. No momento em que me sentei na cama, o Senhor me disse, você me obedeceu. Se você não tivesse me obedecido, ele nunca mais voltaria de Taiwan. Mas por você ter obedecido, ele vai voltar. Deus me recompensou, embora eu tenha sofrido todos aqueles anos no campo ministerial.
Muitas vezes, quando era hora de ir para mais uma viagem, quando eu saía de casa e entrava no carro, não dava nem tempo de chegar à esquina, eu já estava chorando e chorava o caminho todo até o lugar onde estaria ministrando. A minha vontade era poder estar em casa para obedecer ao Senhor. Meu querido, existe um preço a se pagar, mas louvado seja o Senhor, nós não vamos enfatizar, maximizar o nosso padecer. Eu gosto de estar presente quando o dia do pagamento chega. Não foram dias fáceis. Algumas pessoas querem começar de onde eu estou hoje. Em alguns aspectos você pode, mas outros não. Mas depois de ter padecido um pouco e sido fiel, a recompensa vem. Não é sempre que eu compartilho a respeito dessas coisas. Eu falei, eu sou uma pessoa de fé e a minha fé ajudou. Mas o Senhor falou comigo que eu falasse a respeito do outro lado também. Nós precisamos ensinar sobre a outra parte também. É preciso ter fé para passar pelas provações. Muitas vezes, à noite, depois dos cultos, eu me sentia tão sozinho. Você fica muito tempo sozinho. Eu até já pensei em me levantar e chutar as janelas, só para animar um pouco. Se você acha que isso não é sofrimento, experimente e você vai saber. Então, sim, existe o sofrer, o padecer, mas não por causa de doenças e enfermidades. Graças a Deus que você não tem que sofrer com isso, porque Jesus já carregou todas as nossas enfermidades e isso ele sofreu, sendo o nosso substituto, não como exemplo. Ser fiel a Deus nos custa alguma coisa. Separar-nos para o ministério que Deus nos chamou nos custa alguma coisa. A base para o meu ministério hoje veio de ter passado pelos lugares difíceis onde o Senhor me levou. Eu fiquei em lugares e posições que eu não queria ter ficado. E foi onde eu aprendi tantas coisas. E foi assim que essa base foi estabelecida em mim. Aprenda o caminho do Espírito. Deixe o Senhor cumprir os caminhos dele em sua vida. Fique firme nos lugares difíceis e você irá achar descanso no topo da montanha. Concluímos aqui esse capítulo maravilhoso, capítulo 7. Até o próximo. Sejam abençoados na prática da palavra.